É com muito prazer que eu estou retomando as entrevistas que estávamos fazendo no canal e paramos. Hoje, recebendo a minha grande amiga Solange Gueiros, que é especialista, feríssima em Ethereum e em DeFi. Eu vou deixar para ela dizer para vocês o que é cada uma dessas siglas que eu falei. Sou muito bem-vinda, querida. É um prazer enorme estar com você aqui, falando sobre esse assunto que a gente gosta bastante, não é mesmo? Nossa, Fausto, obrigada pelo convite. Para mim é um super prazer, uma honra mesmo estar aqui. E com certeza a gente vai se divertir bastante aí nas nossas conversas. É isso aí. Bom, eu queria começar pedindo para você dizer para os nossos inscritos no canal quem é você. Como é que você, uma mãe de família, de repente fica metida até o último fio de cabelo no mundo das criptomoedas. Conta para a gente, Sô. Eu tenho uma história longa aí na área de computação mesmo, né? Eu me formei há muito tempo na USP, eu fiz computação, depois, só que no ano que eu fiz computação, eu abri uma escola de dança de salão, então eu sempre tive esses dois lados aí funcionando em paralelo. Fiz pedagogia por causa da dança, adoro dar aula, adoro ensinar, e foi muito interessante porque quando eu entrei no mundo das criptomoedas, eu estava numa fase até um pouco desanimada, porque eu tinha vendido a última escola de dança em 2016, eu cheguei a ter 4, aí faziam 21 anos que eu tinha escola de dança, eu já estava cansada, vendi a última, e estava assim procurando alguma coisa que fizesse diferença na minha vida, porque eu sentia que eu fazia diferença na vida das pessoas com a dança, deixando as pessoas mais felizes, né? E eu estava procurando outra coisa para fazer isso. Foi quando eu encontrei as criptomoedas em 2017 e depois encontrei o blockchain, que é o que está por trás das criptomoedas, que daí eu me encantei. Eu não tenho dúvida de que o blockchain ele vai ser a base do mundo e ele vai ter igual a importância que tem a internet hoje para a gente, ainda mais em tempos de pandemia, o blockchain vai ter essa mesma importância daqui a pouquinho. Aí. Solange, você sabe que, puxa, esses dias eu estava, você falou de internet, e eu vendi minha casa há pouco tempo, abri os baús antigos e peguei todas as fitas que eu tinha, que eu gravava quando era mais moço, e mandei numa empresa especializada, eles converteram todas. Bem, eu achei uma entrevista minha, numa fita, em que eu estava explicando o que era internet. Nossa, que legal. Então, eu até fiquei emocionado, porque falei, puxa, a gente está falando tanto de Bitcoin como sendo uma coisa nova, revolucionária. Olha, eu posso só te dizer o seguinte, eu tenho muito mais certeza hoje do que vai ser o mundo das criptomoedas do que eu tinha lá em 1995, sobre o que seria. Eu já tinha uma boa ideia, acho que eu falava com bastante convicção, mas hoje o mundo cripto é uma coisa que a gente que está dentro, a gente vê que é muito claro, né? Que isso vai engolfar tudo, e etc. E tal. E uma das coisas que está fazendo essa revolução é o Ethereum, não é? O Ethereum, que depois veio acompanhado de vários outros concorrentes, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o Ethereum, que é uma das suas especialidades, não é? Sim. Eu sou apaixonada pelo Ethereum, até porque quando a gente compara o Bitcoin com o Ethereum, então o Bitcoin ele é realmente considerado aquela reserva de valor, mas não existe nenhuma programação muito elaborada atrás do Ethereum, aliás, do Bitcoin, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu até posso, no Bitcoin, programar alguma coisa do tipo uma carteira multi-assinada, então precisa de mais de uma autorização para fazer uma transferência, ou programar que um Bitcoin só pode ser retirado, transferido para outra carteira depois de um determinado tempo, mas é isso que eu consigo fazer no Bitcoin. Aí surge o Ethereum. E é muito interessante que o Ethereum ele foi criado por uma pessoa que era muito ativa na comunidade do Bitcoin, que é o Vitalik Buterin. Então, ele era um jovem ainda na época, Que ano foi isso, para quem não sabe, Solange? 2015. 2015. Bitcoin, lá em 2010 começa a negociação, Ethereum em 2015. Isso, 2015 é que foi lançada a rede. Então, basicamente, de 2014 para 2015 que começa esse processo, até que o Vitalik, que era cofundador da revista Bitcoin Magazine,
super conceituada, então, nesse mundo, mas como a gente, quando está falando de blockchain, a gente está falando de consenso, basicamente, não houve consenso na comunidade do Bitcoin para implementar as melhorias que o Vitalik Buterin via. Então, ele era realmente um visionário em relação ao poder do blockchain. E, por causa disso, é que ele criou o Ethereum. Então, o Ethereum ele é uma rede descentralizada da mesma forma que o Bitcoin, mas que ela tem a capacidade de executar smart contracts. E o que são esses smart contracts? Os smart contracts nada mais são do que programas de computador que a gente pode executar de maneira descentralizada, ou seja, que ele vai ser executado em todos os nós da rede do Ethereum, em todos os computadores, ele vai ser distribuído. Então, na verdade, o que acontece é que o programa é executado em um nó e nos outros ele é validado também. E aí começa, então, o mundo dos programas e das aplicações descentralizadas que são imparáveis, que está no blockchain, ninguém mais para. É essa a ideia. Esse é o Ethereum. Solange, dá um exemplo de um contrato inteligente. Uma aplicação prática para que o nosso público possa entender aonde que são as aplicações dos contratos inteligentes. Eu sei que são milhares de aplicações, né? Praticamente tudo que do mundo corporativo, do mundo dos negócios se aplica, mas dá um exemplo prático para a gente. Bom, depende de aonde a gente vai usar essa aplicação. Então, por exemplo, você pode utilizar um smart contract para registrar alguma informação no blockchain e na hora que a gente fala em transações, né? Então, na hora que essa transação com essa informação estiver salva em um bloco do blockchain, isso significa que, basicamente, a informação será imutável. Então, não é possível depois alterar a informação que foi gravada naquele bloco, de acordo com os blocos que forem posteriores a isso e que vão confirmar essa informação. Isso serve, por exemplo, para a gente ter um carimbo no tempo de autenticidade. Então, a gente poderia, isso tá bom, isso também poderia ser feito no Bitcoin? Poderia. Mas no Ethereum a gente pode colocar regras mais elaboradas em função disso. Então, você quer registrar alguma informação no tempo, mas você quer também ter a capacidade de alterar a informação, porque você, dentro do programa, você criou essa capacidade. Mas aí a gente vai ter a transação que gravou a informação A e depois a transação que gravou a informação B. Então, a gente tem uma auditoria de tudo que acontece dentro de um smart contract. Uma outra utilização seria, por exemplo, um contrato de escrow, uma compra e venda, né? Então, imagina que eu quero te vender algum produto, mas a gente não quer passar por um banco, a gente não quer ter um intermediário físico, a gente quer usar um smart contract como intermediário. Então, você manda... por exemplo, se você está fazendo a compra, você manda as criptomoedas para dentro do smart contract, eu mando o produto para você. E somente, então, quando você disser que recebeu o produto dentro do smart contract, eu vou receber a criptomoeda. Então, isso seria uma outra utilização. A gente tem a própria criação de tokens. Então, o Ethereum é a rede mais fácil, onde se popularizou a criação dos tokens. Os tokens, eles... Quanto tempo mesmo demora para criar um token? Bom, pode ser 1 minuto que queira, assim, dependendo se a gente usar algumas bibliotecas prontas. Alguns minutos, né? Então, para quem não sabe, a gente cria um novo token, e eu, Solange, sou daqueles que acha que tudo que pode ser digitalizado vai ser tokenizado. Perfeito. Eu acho que, por exemplo, as ações. Aliás, nós tivemos um evento muito significativo acontecendo ontem no mundo cripto, deixou todo mundo assanhado, que é o fato da Binance, a maior corretora do mundo, ter listado para transação um token da ação da Tesla, não é? Exato. Um token demora alguns minutos para ser criado, né? Até queria que você discorresse um pouco sobre isso. E agora, você cria o token, mas depois você precisa que uma Binance da vida, não precisa ser a Binance a maior corretora, né? Você precisa criar uma comunidade, precisa fazer com que uma corretora aceite comprar esse token e que pessoas resolvam comprar esse token porque acham que ele vai valorizar, né? Exatamente. Mas é muito simples e a principal plataforma é o Ethereum, né? Para criar esse tipo de token.
Quando a gente está falando em token, então realmente você pode criar em alguns minutos. Se você usar uma biblioteca pronta, você cria um token até com 7 linhas de código. Eu ensino a criar token com 7 linhas de código. Porém, o mais importante é a regra de negócio. O que está por trás do token? O que esse token vai poder fazer ou não fazer, que daí sim vai fazer com que a sua criação fique mais elaborada, e depois também o seu valor também seja outro. Então, eu costumo dizer que criar um token é fácil, dar valor para ele é que é outra história, que aí realmente envolve todo o negócio que está por trás dele, que é o que o Fausto acabou de falar, né? Então, deu para perceber que a Solange é fera, né? Agora, ela é skin in the game também, porque ela trabalha na área de criptomoedas, numa empresa muito famosa no setor, que é a RSK, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que faz a RSK, que está cumprindo uma função que eu acho o máximo, que é fazer um link aí. Como é que é mesmo esse link entre Ethereum e Bitcoin, Solange? Eu gosto de dizer que para mim é o melhor dos dois mundos, né? Porque a RSK ela é uma sidechain do Bitcoin. Então, o que é uma sidechain, né? Uma sidechain é um outro blockchain que, ao mesmo tempo que ele é independente, ele tem uma ligação com algum blockchain. Então, no caso, a RSK ela tem uma ligação com o Bitcoin na forma do seu token principal da rede, que é o RBTC. Então, o seu valor ele é atrelado ao valor do Bitcoin. Então, um RBTC vale um Bitcoin. Óbvio que nas corretoras pode ser que tenha uma pequena diferença aí no valor, mas no geral é isso mesmo. Um RBTC é igual a um Bitcoin, basicamente isso. E, ao mesmo tempo que tem... e outra coisa importante relacionada a isso é que os mineradores do Bitcoin também são os validadores da rede da RSK. Então, os mineradores do Bitcoin, eles ganham também as fees, as taxas, por validar as transações da rede da RSK. Então, a gente tem a força do Bitcoin nisso. Então, a mineração, ela acontece juntamente com o Bitcoin. A gente tem o hash power do Bitcoin validando as transações da rede da RSK. Mas, ao mesmo tempo, a rede da RSK, ela foi criada em cima da máquina virtual do Ethereum. Então, ela é compatível com os smart contracts do Ethereum. E isso também acaba sendo muito interessante, porque eu posso usar exatamente o mesmo smart contract que eu tenho no Ethereum, eu uso na RSK. E é isso que eu gosto, porque para mim é o melhor dos dois mundos, porque eu tenho a segurança da rede do Bitcoin, mas eu tenho todo o poder de criação dos smart contracts e da usabilidade do Ethereum, num custo até mais barato. Isso é muito bom. É a maneira de juntar os dois mundos, né? Juntar Bitcoin com contratos inteligentes. Perfeito, é isso aí, é isso que eu gosto. Estou mostrando aqui, Solange, estou mostrando na tela aqui a RSK Smart Bitcoin, listada na CoinMarketCap, ela é o ranking 540, tá? Dentre 9 mil criptomoedas, né? Aliás, hoje, até queria comentar aqui, Solange, parece que nós tivemos uma marca alcançada com o mercado de criptoativos. Aliás, não, eu acho que é Bitcoin só. Não sei se é Bitcoin ou criptoativos que passou a ter um market cap maior do que o do Bovespa, o da B3 inteiro. Incrível, né? Que incrível. E, ao mesmo tempo, Binance cotando a ação da Tesla, né? Mas aqui eu mostro também que a cotação do Smart Bitcoin é 62.273, porque, como você falou, se você quiser explicar isso de novo, porque ele é igual ao Bitcoin... Exato. A cotação é muito parecida do Bitcoin, porque você pode conseguir os RBTCs exatamente na cotação 1 para 1 com o Bitcoin. Então, você vai enviar um Bitcoin para um endereço especial. Esse Bitcoin, ele vai ser colocado como se fosse num cofre, né? E aí existe um conjunto de nós que vão validar o seu Bitcoin lá nesse cofre. E depois disso, então, basicamente, uma validação para que ele seja transformado, seja desbloqueado como um RBTC. E neste momento você pode usar, então, o RBTC para fazer todas as transações que você quiser na rede da RSK. E uma das coisas que eu gosto muito é que também a gente tem que levar em consideração que alguns Bitcoins
bitcoiners, né, pessoas que acreditam no Bitcoin somente, que são maximalistas, eles não acreditam tanto no Ethereum, não gostam tanto do Ethereum. Mas, se a gente pensar nas finanças descentralizadas e nas inúmeras aplicações que a gente tem, elas funcionam mais no Ethereum. E a RSK, ela traz essa capacidade para o Bitcoin. Então, eu conheço muita gente que é maximalista em Bitcoin e que está utilizando a rede da RSK para utilizar protocolos de finanças descentralizadas e aí sim aumentar o seu número de Bitcoins fazendo esse tipo de investimento. Muito legal. As possibilidades são enormes, né? E são fascinantes. Solange, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua outra especialidade, que são os DeFi, Decentralized Finance, finanças descentralizadas, para quem ainda não se ligou. Nesse foi o grande hype do ano passado no mundo das criptos. Conta um pouco para a gente. Foi mesmo. E você viu que assim, eu já até dei uma palhinha falando das finanças descentralizadas que estão acontecendo até na RSK, mas vamos começar assim, aonde que foi o boom das finanças descentralizadas? Basicamente foi no Ethereum mesmo, e o Ethereum ele tem a maior comunidade, e por isso até há um crescimento mais rápido das aplicações no Ethereum. E quando a gente está falando em finanças descentralizadas, ou DeFi, Decentralized Finance, o próprio nome já diz o que é isso, né? Ou seja, eu estou, primeiro, recriando mecanismos financeiros que já existem nas finanças centralizadas, que seriam fora do blockchain, então, em aplicações que existem no banco, instrumentos bancários, opções, futuros, empréstimos. Então, essas coisas elas são recriadas no ambiente descentralizado dentro de um blockchain. Só isso já seria completamente disruptivo, né, Solange? Mas tem a segunda parte, que é mais disruptivo, mais sensacional ainda. Mas esse meu mais ainda é o mais da primeira parte, tá? Depois ainda tem a segunda parte. Esse mais é que essas aplicações rodam 24/7. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não tem horário bancário. Então, imagina que você está fazendo seus investimentos o tempo inteiro. Existem, por exemplo, algumas corretoras, até algumas exchanges que você consegue fazer alguns contratos futuros, receber o funding de uma venda de contrato futuro e coisas do tipo, colocar suas criptos em garantia para isso. Então, só nesse lado aí, já é enorme o investimento e até os ganhos que você consegue ter, muito maiores do que de um investimento tradicional. Aí vem a segunda parte. Porque imagina que da mesma forma como a gente pode pensar, quando a internet foi criada, primeiro tentou se reproduzir algumas coisas que existiam fora da internet, trazer para a internet, mas depois, com o tempo, são criadas coisas específicas para a internet. E a gente pode até pensar na questão do geolocalização, mapas, e são coisas que vêm do mundo da internet, mais ainda, a gente pode até falar de um mundo de internet em telefone, né, mobile, que daí você vai carregar a sua internet para qualquer canto. E dessa mesma forma, a gente tem instrumentos e soluções que só existem em finanças descentralizadas. E aí a gente pode pensar, por exemplo, num streaming de dinheiro, no sentido de você estar recebendo seu pagamento, por exemplo, seu salário, por bloco a cada 15 segundos, por minuto, por hora, de acordo com o seu trabalho, e não tem hora para fechar o banco, você vai estar recebendo o tempo inteiro, está produzindo trabalho, está recebendo. A gente pode pensar, por exemplo, na questão, outro, a gente tem a Pull Together, que é uma espécie de loteria, que as pessoas apostam e no final todo mundo ganha. Então vai ter quem vai ganhar mais, mas não tem ninguém que perde. Então isso acaba sendo um outro esquema que vem das finanças descentralizadas. A gente tem protocolos financeiros, o próprio conceito de stablecoin, que foi um dos primeiros ligados às finanças descentralizadas, a gente pode falar até da MakerDAO, da fundação que criou o DAI. Só um segundinho, para quem não sabe, os stablecoins são tokens de moedas. Então, o mais famoso deles é o USDT, que é um token de dólar. Existem outros tokens de dólares também, mas existem alguns tokens de real. Então, você pode, eventualmente, vender Bitcoin e estar em real, mas você ainda não tem que estar lá. Você ainda está no mundo cripto, né?
E só um detalhe sobre o que você falou do salário, Solange, nós também tivemos uma notícia recente que a MicroStrategy estaria pagando os seus diretores em Bitcoin. Saiu esses dias também. Quem Pois é, sabe ele pode usar essa técnica que você falou, né? De ir pagando em tempo é, real, praticamente, né? saiu há pouco tempo também de jogadores de basquete de algum time também, eles teriam a opção de receber em Bitcoin. Verdade. E aí a gente vê que assim o Bitcoin ele acaba sendo começando a ser quase que um padrão de mercado, né? Em alguma hora ele vai ser mais padrão do que o dólar, por exemplo. A gente pode pensar nisso, né? E voltando aí para as finanças descentralizadas, a gente tem, por exemplo, mecanismos de opções. Eu gosto muito de falar de uma empresa que foi criada por brasileiros. Eu vi essa turma basicamente começar aí num hackathon, até que eu era jurada e tudo, conheço o pessoal da Pods Finance, que eu adoro o trabalho que eles estão fazendo, porque eles estão criando opções de forma descentralizada. Então, imagina como é que são as opções hoje. Para você criar uma opção de algum ativo, que seja uma opção de Petro, de Vale, de qualquer coisa, você depende aí da B3 para fazer isso. Então, você tem um órgão centralizado controlando tudo isso. Agora, imagina você poder criar opções de qualquer coisa de maneira descentralizada. É isso que eles estão fazendo. Então, você pode, por exemplo, criar uma opção relacionada à sua casa. Você quer vender a sua casa no futuro por um determinado valor. Então, você lança a opção da venda da sua casa por aquele valor, alguém vai comprar e você vai ter aí uma garantia nesse futuro do valor da sua casa. É um exemplo que a gente pode ter aí relacionado às próprias opções. Você pode criar, enfim, opção de qualquer coisa. Então, o que você pensar, você pode criar de opção. Só possível por conta dos contratos inteligentes que podem ser registrados na rede Ethereum. Isso mesmo. Aí, voltando para as stablecoins, até a USDT foi a primeira mesmo, a gente ouve falar aí, assim, eu uso o USDT desde que eu comecei em 2017, mas há uma grande controvérsia de se realmente a Tether, que é a empresa, né, o USDT é o dólar Tether, se ele tem em garantia tudo que ele tem emitido de dólar. E aí, por outro lado, a gente tem a DAI, que é o que eu estava comentando, criada pela Maker Foundation, que é uma stablecoin baseada em smart contract. Então, tudo isso está sendo controlado por smart contract. Tem outros colaterais? Tem. No início, o colateral era só o Ether. Agora, há até uma certa discussão em relação a Maker, porque ela começou a aceitar, por exemplo, o SDC, que é outra stablecoin, e aceitar outros ativos aí que talvez sejam mais centralizados. Então, a própria comunidade tem uma certa discussão em relação a isso, mas o DAI funciona dessa maneira: você coloca um colateral, você emite os DAIs, ele vale 1 para 1 com o dólar, e os DAIs circulam livremente no mercado depois. Então, isso é super interessante. Eu conheci há pouco tempo aí, eu estou uns 2 meses estudando um novo produto de DeFi que chama RAI. Ele é um índice. HAI. RAI, R-A-I. Esse índice, ele ainda não está tão famoso assim, acho que você não vai achar gráfico dele. E o que acontece com esse índice? A ideia é que ele seja menos volátil do que uma criptomoeda. Então, se você quer ter um pouco de proteção em relação à volatilidade, né, a velocidade com que o preço sobe ou desce, você pode colocar suas criptomoedas como colateral e emitir RAIs. E aí você vai ter, então, um outro, e você pega o seu RAI depois e coloca, por exemplo, na Uniswap, que é uma das aplicações mais conhecidas de DeFi, que é uma exchange descentralizada que tem o que a gente chama de AMM, que é o Automated Market Maker. De novo, eu estou falando de uma exchange descentralizada, que é controlada por smart contracts, e que a gente tem um smart contract, que é o pool do AMM, onde existem 2 tokens, e quando você está comprando dessa reserva, onde já estão esses tokens. Então, não é uma exchange que você compra de outra pessoa e que tem oferta, book de ofertas, né, com ordens de compra, ordem de venda. Todo mundo compra desse pool do AMM. Tudo isso é controlado por smart contract. Então, é outra disrupção do mercado. Agora, Solange, a gente tem coisas aí bastante específicas de
gente que tem Bitcoin e saca reais ou dólares em cima dos Bitcoins dele, né? Ele põe os Bitcoins como colateral e, então, o risco dele fica muito baixo para quem está emprestando. Quem empresta é uma empresa descentralizada e, com isso, ele consegue uma taxa de juro muito menor do que aquela praticada pelo establishment, hoje que são os bancos. E, por outro lado, você tem o processo inverso de pessoas que põem os seus bitcoins nessas mesmas empresas e recebem juros desse processo, né? Até o Cointelegraph, que tem os top 100 do mundo cripto, colocou em primeiro lugar justamente o fundador da Yearn Finance, né? Então, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho sobre esse processo, vamos dizer, mais próximo do que a gente conhece, né? Que são as finanças descentralizadas, mas iguais às finanças atuais, né? O Yearn Finance, ele é o que a gente chama de farm de mineração. E a ideia dele é que ele vai pegar, você vai depositar os seus tokens lá dentro, e ele vai usar os seus tokens para aplicar até em outros protocolos DeFi que existem e tentar maximizar o seu lucro com isso. E aí entra uma outra coisa super importante das finanças descentralizadas, que é um termo que a gente chama de composabilidade, ou seja, ser um money Lego. Então, essas finanças, os protocolos, as aplicações de finanças descentralizadas, a maior parte delas são, primeiro, open source, ou seja, de código aberto, você pode verificar aquele smart contract, inclusive saber o que você está fazendo, aonde você está colocando seu dinheiro, e você pode compor um com o outro. Então, por exemplo, a gente pode falar que a Uniswap usa o DAI, que eu acabei de falar. O RAI, que eu falei, que é outro índice super interessante, também está listado na Uniswap. Aí vem a Yearn Finance e usa o próprio Uniswap. Então, a gente tem a Uniswap usando protocolos e a gente tem o Yearn Finance usando a Uniswap e mais outros também. A gente pode falar de Curve, de Balance, de alguns outros protocolos aí nesse mesmo caminho. E todos eles conseguem se comunicar entre si. A gente tem a Aave, por exemplo, que faz muito bem essa parte dos próprios empréstimos, né? Aí a gente vai para a Compound. A Compound, ela é ótima também para você simplesmente, você quer fazer investimento, você vai lá e coloca, então, suas criptos na Compound. Basicamente, você está investindo em um local onde você pode estar emprestando essas criptos para os outros, para outra ponta que quer fazer o empréstimo das criptos. E você vai ganhar uma parte dos juros por isso. Então, isso é um outro mecanismo super comum nas finanças descentralizadas, que a gente vê que isso existe em banco. Agora, uma coisa que eu acho muito legal de finanças descentralizadas, que você não vai ver em banco, imagina um empréstimo que você consegue pagar no mesmo bloco. Então, um bloco, que seja um bloco de Ethereum, 15 segundos. Você faz o empréstimo e paga no mesmo bloco. Então, se você não tem o dinheiro para fazer o empréstimo, ele nem começa. Mas se você tem, você consegue emprestar, usar em outro protocolo e pagar de volta e ter um lucro no meio do caminho, em 15 segundos. Isso é o que a gente chama de flash loan. Isso existe em finanças descentralizadas? O flash loan pode ser por 15 segundos ou pode ser por um dia, ou por uma hora, ou por qualquer tempo, não é? Aí já não chama de flash loan. Flash loan é só quando é em um bloco que é 15 segundos, senão é um empréstimo normal. Provavelmente vai estar sendo usado por robôs que estão fazendo operações de alta frequência nos mercados de criptomoedas, não é? Também. Aí entra a própria regulação do mercado, né? Até no início, havia um questionamento entre essas exchanges descentralizadas e as centralizadas, porque a forma que o preço é calculado é diferente. Porque uma coisa é uma exchange onde você tem um book de ofertas com uma fila de compradores e uma fila de vendedores. Outra coisa é o preço ser calculado de acordo com uma curva constante que ela vai se movimentar de acordo com comprar um volume maior ou vender um volume menor. Então, não depende de ter muita gente lá dentro, não depende de uma fila. Mas o mercado se autorregula, pode até ser realmente através dos robôs, acredito que seja, mas eles sempre convergem para o mesmo preço. Só que isso, ao mesmo tempo, são grandes oportunidades de arbitragem.
Então, fazer arbitragem nesse mundo também é uma oportunidade muito rentável. Com certeza. Eu estava mostrando aqui, estou mostrando aqui as top 100 personalidades do mercado internacional, né? E o André Cronje é esse que da Yearn. Fundou a Yearn Finance, é o mais importante de todos. O Sam Bankman-Fried também é o presidente da FTX, que também tem tudo a ver com finanças descentralizadas. Ele, na corretora dele, lista diversas ações tokenizadas. E, logicamente, depois o Michael Saylor, que todo mundo conhece, que é o cara da MicroStrategy, que comprou mais de $1 bilhão aí em Bitcoin, né? Interessante falar da FTX, né? Eu até tenho acompanhado um pouco, porque, por exemplo, a FTX é uma das investidoras da Transfero, e a gente estava falando de stablecoins brasileiras, né? Eu gosto muito do BRZ, que é uma stablecoin criada pela Transfero. Imagine que porque para quem está no mundo cripto, tem horas que você quer estar com Bitcoin, quer estar com Ether, mas se você acha que o mercado vai cair, você não quer vender e transformar em real de verdade. Você até pode vender, mas você quer deixar em forma de cripto ainda para você ter uma rapidez para voltar isso para Bitcoin ou para Ether no momento que você quiser. Aí é que entram as stablecoins, como a gente tem essa brasileira que é bem interessante, que é a BRZ. É isso aí. E, olha, eu deixei de falar aqui, mas não queria lembrar que nós estamos falando aqui com a 39ª pessoa mais importante, mais influente aí no mundo das criptomoedas aqui do Brasil. E isso é uma honra ter, por isso, mais uma razão de ser uma grande honra ter você aqui no canal, Solange. Agora, uma coisa, você tinha mostrado o gráfico do Ethereum, mas a gente nem falou dele, né? Eu até queria ver sua análise dele. O melhor fica para o final, a gente fazer uma análise fundamental junto com uma análise técnica aqui. Solange, o que você acha? Acho ótimo. Então, pronto, estamos aqui, gráfico do Ethereum aí. Solange, eu sempre mostro os gráficos denominados, né? Eu falava cotados em Bitcoin, mas agora com os vídeos americanos aí em inglês que eu tenho visto, o pessoal internacional fala um gráfico denominated in Bitcoin ou em outro ativo, né? Na verdade, a gente está falando no par Ethereum dividido por Bitcoin. Isso aqui é a cotação do Ethereum dividido pela cotação do Bitcoin. À medida que esse valor aumenta, você precisa menos Ethereums, menos Bitcoins ou mais Bitcoins para comprar um Ethereum, e, portanto, quando esse gráfico aumenta, é porque o Ethereum está tendo uma performance melhor do que o Bitcoin, quando denominados em dólar, né? Então, esse gráfico, se esse gráfico está caindo, uma de três possibilidades, né? Os dois podem estar caindo, mas Ethereum está caindo mais do que Bitcoin. Os dois podem estar caindo em dólar, né? Ou os dois podem estar subindo, mas Ethereum está subindo menos em dólar do que o Bitcoin em dólar. Então, esse gráfico mostra uma queda. Então, esse é um gráfico da performance do Ethereum em comparação com o Bitcoin. E eu digo isso porque a gente faz isso porque nós entendemos que o Bitcoin será um novo padrão monetário mundial. Então, do mesmo jeito que eu, quando vivia a inflação aqui no Brasil, em 1980, eu e todo mundo, a gente não pensava em real, a gente pensava em dólar. Por quê? Porque o real desvalorizava, né? A moeda brasileira desvalorizava. Acho que era o real, não era o real ainda. Eu acho que veio no Fernando Henrique, né? Era o Cruzeiro, cruzado novo, do tempo do Sarney. Então, o cruzado desvalorizava. Então, a gente pensava em dólar. Até nós, na Enfoque, fizemos um processo com uma planilha que até a gente se orgulha de ter pioneirado nisso aí, né? As pessoas podiam calcular o valor da sua cotação em tempo real, porque a gente jogou as cotações dentro de uma planilha, as cotações da minha empresa Enfoque, dentro de uma planilha eletrônica. Mas não adiantava você calcular a cotação em tempo real em cruzados, né? Então, por isso que nós acabamos criando não,
captando a cotação do dólar. A gente fazia isso de uma maneira artesanal, nossa equipe ia no mercado, ligava para as corretoras, para os bancos, pegava as cotações e aí eletronizava essas cotações para que ela pudesse ir lá, cair numa planilha, e daí as pessoas pudessem, então, calcular o valor da sua carteira de ações em tempo real, em dólar, que era o que interessava. Então, hoje, a gente pensa em Bitcoin, porque se Bitcoin vai ser o novo padrão monetário mundial, ele vai ter que valer 20 tri, qualquer coisa dessas, né? Nós já estamos vendo que ele está no encalço do ouro, ele já vale hoje um pouco mais do que 10% do valor de todo o ouro do mundo, vezes a cotação do ouro, né? As pessoas aceitam mais ou menos a estimativa de que existe, que o valor total do ouro no mundo hoje seria de 10 trilhões de dólares, né? Bitcoin valendo aí hoje já 1 trilhão e 100, talvez hoje com a alta que aconteceu, hoje ele rompeu os 60 mil dólares, né? Ele possa ter ido aí para 1 trilhão e 100, 200 bilhões de dólares, né? Então, o Bitcoin, para valer 20 trilhões de dólares, ele vale 1, hoje ele tem que multiplicar a cotação dele por 20, né? Para ele ter a cotação, o market cap do ouro, ele teria que valer 10 vezes o que ele vale hoje. Então, ele está a 60 mil dólares, teria que valer 600 mil dólares, né? E depois ele teria que valer, eventualmente, 1 milhão e 200 mil dólares para poder dar conta de ser a moeda de reserva de bancos centrais, de fundos de hedge, de fundos soberanos e tudo mais, né? Então, como eu acho que o Bitcoin tem chance de ir para... Aliás, eu sou até modesto, né, Solange? Porque tem gente que não acha que vai para 1 milhão de dólares, tem gente que acha que vai para infinito, porque do mesmo jeito que acha que o Bitcoin está subindo, acha que o dólar vai cair, e o dólar eles acham que vai cair para zero, vai ter hiperinflação no dólar, e aí a potencial de alta do Bitcoin seria infinito, né? Então, a gente pensa em Bitcoin, e por isso, toda essa explicação, essa longa explicação, para dizer por que nós estamos aqui vendo um gráfico de Ethereum em Bitcoin, porque a ideia é que só interessa a gente estar posicionado em Ethereum se Ethereum for ter uma performance melhor do que o Bitcoin. Do mesmo jeito que quando eu tenho um dinheiro lá numa corretora nos Estados Unidos, eu mandei lá, digamos, 5 mil dólares numa corretora nos Estados Unidos. Eu quero comprar ação da Tesla porque eu quero que ela suba em dólares para eu aumentar a minha quantidade de dólares, né? Eu entendo que no mundo cripto a gente manda Bitcoin para uma corretora, uma grande corretora que tem vários pares, várias criptos sendo negociadas, e aí a gente quer comprar um desses, por exemplo, Ethereum, imaginando que ele vai subir em Bitcoins, porque aí quando eu vender eu vou ter uma quantidade maior de Bitcoins. Então, por isso o gráfico aqui. Mas se você quiser, eu posso depois mostrar o gráfico em dólar também. Que sermão, hein? Hoje, a gente sabe que tanto o Bitcoin está na sua máxima histórica, né, que aconteceu hoje, quanto o Ether, né, os dois estão em máxima histórica hoje. Entretanto, quando a gente vê o gráfico, você vê que o Ethereum está devendo muito ainda para fevereiro de 2018, quando ele, então, valia 1,22, 0,122 de Bitcoin, né? Ele valia 12% do preço do Bitcoin, enquanto hoje ele está valendo 3% do preço, 3 e pouquinho por cento do preço do Bitcoin, né? Então, ele hoje vale 0,03. Oi? Tem uma história para contar, exatamente dessa data, e é inesquecível essa data para mim, fevereiro de 2018. Foi a primeira vez que eu recebi um trabalho meu em criptomoeda. Eu dei aula no carnaval de fevereiro de 2018 e o pagamento foi em Ether. Eu recebi nessa cotação, assim, eu até lembro, na época... Que legal, Denise. Era $1.200, alguma coisa assim, né, em dólar. E eu guardei meu pagamento, e depois o Ether só caiu, gente, só caiu. Para ele voltar naquela cotação que eu tinha, foi basicamente esse ano que ele voltou. Olha só. Eu guardei em dólar, né? Até agora. Eu até vou botar aqui o gráfico em dólar. Mas, olha, deixa eu analisar aqui primeiro, rapidinho. Não, desculpe, Solange. Eu quero saber o que você acha que pode acontecer com o Ether. Porque aí a gente tem que falar, a última coisa que falta a gente falar, que é o que pode acontecer com o Ether para que ele, dê um boom. O que está acontecendo no blockchain do Ether? Conta um pouco para a gente aí dessas taxas caras que estão acontecendo para rodar os contratos
E quando que isso pode, eventualmente, trazer uma notícia fundamental, pum, autista? Então, eu estou, sinceramente, numa fase até de olhar o éter com atenção, mas eu não estou no momento que eu acho que ele vai subir, fazer algum boom, posso estar enganada, porque a gente tem, aliás, amanhã a gente tem uma atualização do Ethereum, mas é uma atualização assim normal, a gente chama de hard fork, mas a rede inteira está em consenso para atualizar, então tudo bem. Mas em julho vai ter outras dessas atualizações chamada de hard fork também, que me preocupa um pouquinho mais. Que a atualização de amanhã chama Berlim, a de julho chama-se London, e nessa atualização de julho, eles vão implementar uma proposta nova, e as propostas, elas têm números, né? Então, chama EIP, que é Ethereum Improvement Proposal, então, propostas de melhoria do Ethereum, e a proposta número 1559, ela vai fazer um uso diferente das FIIs. Então, imagina que hoje, o minerador ele recebe todas as FIIs da validação dos smart contracts, além da criação dos novos Ethers. Essa proposta sendo implementada, as FIIs não vão mais para os mineradores, as FIIs serão queimadas. E aí o minerador ele só vai receber, então, os novos Ethers gerados. Isso já gerou aí, está gerando uma certa discussão entre mineradores e desenvolvedores, porque o minerador não quer deixar de ganhar as FIIs, né? Então, eu acho que até julho a gente tem que tomar um certo cuidado aí com o que pode acontecer, mas isso realmente sendo implementado tudo bonitinho em julho, vai dar uma melhorada nas FIIs do Ether, quer dizer, vai ficar mais barato, porque hoje o que acontece é que para as aplicações descentralizadas de DeFi, legal, o pessoal aplica, porque você vai ganhar dinheiro em cima disso. Mas qualquer outra aplicação, do tipo tokens infungíveis. Gente, esse cenário que está aqui atrás de mim hoje, aproveitando, é porque essa semana eu estou ensinando a criar um token infungível, e daí eu estou mostrando a minha coleção de tigres, tá? Não é sempre esse cenário, assim, de tigres, não. E aí, só que a gente está numa fase dos tokens infungíveis, que é muito caro fazer um token infungível. E qualquer outra aplicação, seja uma aplicação de identidade, uma aplicação de name service, qualquer outra aplicação no Ethereum hoje está caríssima. Então, a gente precisa realmente que essas FIIs abaixem para que seja viável outras aplicações no Ethereum. Hoje as pessoas estão indo até para alternativas, né? Igual eu falei da RSK, que é uma alternativa no Bitcoin, tem também a Matic, que virou Polygon agora, que é uma sidechain do Ethereum, tem a POA, que é outra sidechain do Ethereum, porque está difícil trabalhar diretamente na rede principal do Ethereum. Então, assim, precisamos esperar o que vai acontecer em julho, na atualização London. Depois disso, a gente pode falar mais a respeito. Solange, eu estou vendo aqui uma situação potencialmente autista em termos de análise técnica para o Ethereum, mas, puxa, eu queria que você comentasse um pouco sobre uma outra possibilidade de contratos inteligentes e de fabricação e plataforma para se rodar tokens, que é aquela da empresa que está se destacando muito no setor de criptos, que é a Binance, né? Porque ela conseguiu que a moeda dela, que a Utility Token, que antes tinha uma utilidade, hoje tem diversas utilidades, se tornasse a terceira maior criptomoeda em market cap. Né? E ela, aparentemente, está fazendo concorrência com o Ethereum, está roubando tokens e projetos da rede Ethereum que estão indo para a Binance Chain, né? Ela é, de fato, uma concorrente, e será que é por isso que a Binance Coin está subindo e teve essa alta espetacular recente? Eu vou até mostrar o gráfico aqui. Nossa, antes. É bem complicado falar isso, porque a gente, Binance Coin, Binance Chain, não é descentralizada, gente. A gente está falando de ambiente centralizado. Óbvio, eu admiro demais todo o crescimento, todo o império que foi criado em volta da Binance, mas isso não é descentralizado. Então, tudo que a gente existe como comunidade, como valores fundamentais do blockchain, que é a descentralização, isso não existe na Binance. Não existe na Binance Chain principal, né, onde roda
a BNB, e nem existe na BSC, que foi uma segunda rede criada pela Binance para rodar smart contracts compatíveis com Ethereum, mas a gente está falando de uma plataforma centralizada. Então, quem é realmente descentralizado não vai para esse tipo de coisa. Para especulação, para ganhar dinheiro, legal, tem muita coisa boa rodando, dá para ganhar dinheiro ali sim, mas como fundamento, não é blockchain. Não, concordo plenamente. Agora, eu em termos de trading, e eu pensando como trader, a gente está vendo aí os ativos que são negociados no espaço das criptomoedas com olhos de trader, né? Então, Solange, por exemplo, nós fizemos recomendação de compra, que até estava mostrando aqui, a recomendação foi um negócio muito legal, que a gente fez uma recomendação de compra de Binance Coin, justamente. A recomendação foi feita aqui, liquidou aqui, nós saímos, acho que, com em torno de 33% de lucro, né? Agora, porque também tem uma coisa, né? Tesla não é descentralizado, Apple também não é descentralizado, né? Então, eu acho que, quem sabe, a gente está vendo aí um mix aí dos dois processos, né? Exato. A gente sabe que, óbvio, ações fora do mundo cripto, fora do blockchain, elas são centralizadas. E esse próprio processo, né, de ter a representação da Tesla dentro da Binance, o que está por trás disso? Basicamente, a gente está falando que a Binance é dona de ações, ela tem as Teslas, e ela pode tokenizar essas ações para revender ao público. É disso que a gente está falando. Então, e o público compra porque confia na Binance. O público confia na Binance, e provavelmente a Binance não vai fazer que nem a outra lá, que ninguém sabe se ela tem a quantidade de dólar, que é a Tether, né? Uhum. A Binance vai ser devidamente auditada, e vai ter gente lá, uma das 4 grandes de auditoria, lá vai estar falando, não, existe uma ação de Tesla para cada conjunto de pedacinhos de token que formam uma ação, nós podemos dizer assim, né, Solange? Isso, esperamos que assim seja, né? É, isso aí. Mas então, só para fechar aqui, eu queria dizer que, em termos de análise técnica, está acontecendo uma coisa interessante, que é, depois dessa alta recente que aconteceu no final de março, o Ethereum cotado, denominado em Bitcoin, ele está fazendo uma acumulação que tem característica de que vai dar continuidade a esse movimento que o precedeu. Então, eu acho que é bem factível aqui a gente imaginar, em termos de análise técnica, que essa batalha, como a gente chama também, entre comprados e vendidos, né? O comprado empurra para cima, o vendido empurra para baixo, empurra para cima, empurra para baixo. Essa batalha aqui deve ser vencida pelo comprado, e isso deve resultar, então, na quebra desse nível de resistência que foi achado aqui entre 0,036 e 0,0365, 0,037, né? Com os preços subindo aí para teste da próxima resistência, que é esse último topo que aconteceu aqui entre janeiro, mais em fevereiro, que está aí aqui nos 0,045, ou seja, eu estou imaginando que o Ethereum tem um potencial aí de alta de em torno de 24%. Isso é o que dá para a gente falar a partir de agora. Quem sabe isso possa coincidir com essa análise que você fez, de que a coisa pode melhorar aí em julho, porque o mercado antecipa, não é mesmo? Boa, esperamos que então sim. É isso aí. Solange, muito obrigado, foi muito legal a nossa conversa. Eu acho que eu não podia ter estreado as novas entrevistas com ninguém melhor do que você. E é isso aí, mas tem que ter volta, porque tem muito assunto que nós não discutimos ainda. É verdade. É isso aí. Depois a gente marca outra e a gente fala aí mais das outras alternativas ao Ethereum, e tem mais um monte de coisa para a gente conversar, detalhar mais protocolos de DeFi, vamos nos divertir mais depois. É isso aí. Quando você tiver alguma coisa que você precisa botar para fora e quiser aí uma exposição aqui no nosso canal, você sabe que quando você quiser. É isso aí. Obrigada, Fausto. Um grande abraço, muito bom falar com você, viu? Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui. Até mais, pessoal. Até mais.